pessoal, é o seguinte. Esse aqui é um outro exemplo que eu peguei na internet, falando sobre sentenças abertas e sentenças fechadas, né? Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo que tem até num arquivo na internet, né? Se vocês pesquisarem com esse mesmo nome aqui, vocês vão encontrar a explicação desse conteúdo, né? Sobre sentenças abertas e sentenças verdadeiras ou falsas, né? Como transformar sentenças abertas para sentenças, né? Proposições verdadeiras, né? Abertas em proposições verdadeiras ou falsas. Se você está assistindo esse vídeo aqui antes de assistir o outro, eu recomendo, né, que você assista primeiro o outro, que é maior, um vídeo mais longo, mas que te dá um entendimento melhor. No exemplo anterior a gente falou sobre aquele exercício que o professor passou em aula. Agora eu vou passar um outro exercício que pode cair, possivelmente pode cair pode cair na prova, né? Aqui é o seguinte, a questão é a seguinte: sendo R o conjunto dos números reais, o que são os conjuntos de números reais? Os conjuntos de números reais correspondem aos conjuntos de todos esses números, números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Ou seja, pode ser qualquer número, né, dentro desses quatro conjuntos aí. E determinar o valor lógico, ver o f, seja verdadeiro ou falso de cada proposição abaixo. Na proposição A, aqui, está dizendo que qualquer número de x pertence a R, pertence ao conjunto de números reais, onde x o x absoluto é igual ao x, né? O que está dizendo? O que quer dizer o x absoluto? X absoluto é a distância do x ao zero. Então aqui a gente pegou um exemplo simples. O exemplo onde se o x for menos 3, a distância do menos 3, né, para o zero é de 3 casas. Ou seja, aqui está dizendo que o x absoluto é igual ao x, ou seja, ao número de casas. Logo, isso aqui é falso. Por quê? Porque o x absoluto aqui ele não é igual ao número de casas dele. Quer dizer, um vale menos 3 e o outro é 3. Por exemplo, é diferente. Por exemplo, seria verdadeiro, né? Isso aqui seria verdadeiro se fosse no lugar de menos 3, né, fosse 4. Aí sim. Por quê? Porque o x, o 4 aqui, ele está do lado direito, ele está sendo positivo. E do 4 ao 0 são 4 casas. Ou seja, aqui o x absoluto é igual ao número de casas deles. Ok? Quem tiver alguma dúvida, vá lá no YouTube sobre esse x absoluto para saber. É rapidinho, um vídeo de 1 minuto e pouco, 1 minuto e 20 mais ou menos, e com esse título, Valor Absoluto de Inteiros da Khan Academy Português. Ok? Tem alguns vídeos muito interessantes lá. Esse aqui já é o exemplo que eu dei anteriormente. Existe pelo menos um número que pertence aos números reais, onde o x absoluto é igual a 0. Ou seja, existe esse 0. Se eu botar o 0 aqui é verdadeiro, né? Que é verdadeiro. Por quê? Porque existe um número aqui. Existe um número aqui. Ok? Aqui é o seguinte: qualquer que seja o número, pertence aos números reais, nessa função onde x mais 1 é maior do que x, não, por quê? Porque 1 mais 1, se eu substituir o x lá, que estava x, né? Se eu botar 1 mais 1 é igual a 2, ou seja, esse 1, aqui o x vale 1,
E aqui ele não vai valer 1, ele vai ser 2, ok? Então ela é falsa. Aqui é o seguinte. Vou trazer aqui para baixo para vocês explicar para vocês. Existe um número, pelo menos um número, que pertence a números reais, onde x ao quadrado é igual a x? Existe. Existe 1 ao quadrado, ele é igual a 1. Logo, isso aqui é verdadeiro. Ok? Pode cair uma questão assim na prova. Vocês estejam preparados, né? Dão uma estudada. Mas, assim, seguindo essa ideia aqui, o que vocês precisam ter na cabeça? O que são números reais, né? E qual é o significado de cada um desses aqui. Ok? Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu!